Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sei que faz um tempo que eu não apareço por aqui, mas é que esse último mês de novembro foi muito corrido e dezembro também acaba sendo um mês bem agitado por aqui, porque acho que faz uns 2 anos eu decidi sempre tirar as 2 últimas semanas de dezembro de recesso, né, de férias do trabalho, porque nós psicólogos também precisamos descansar, como todo mundo precisa descansar. E eu acabei fazendo essa escolha por entender que essas 2 últimas semanas do ano são tão corridas. Acabava que muita gente desmarcava, muita gente viajava, estava todo mundo sempre muito ocupado, então eu entendi que seria o momento ideal para fazer uma pausa e que não ia atrapalhar tanto o funcionamento, né, do processo de terapia. Acho que talvez você já saiba, né? O momento de fim de ano nem sempre acaba sendo um momento legal para todo mundo, nem todo mundo acha que o Natal é tão mágico e incrível assim. Tem pessoas que sofrem realmente nesse período do ano. Acaba que essas festas de final de ano, principalmente o Natal, a gente remete muito a um tempo com família. Então, tem pessoas que perderam familiares, tem pessoas que não têm uma boa relação com a família, tem pessoas que às vezes estão morando em outro país ou morando em uma outra cidade e acabam tendo que passar esse momento sozinhos. Então, pode ser um momento muito delicado para muitas pessoas, ainda que seja um momento legal para outras. E acaba que no processo de terapia vão ter algumas pessoas que têm dificuldade em lidar com essa data e outras que não, tudo bem, conseguem levar de boa. Então, eu tenho toda essa preparação em entender como que está o processo de cada um dos meus pacientes, o que que a gente precisa se organizar para esse momento de férias, porque você já deve ter visto os memes por aí, né, do quanto o recesso do terapeuta, do psicólogo é um momento de terror, né? A gente faz piada, a gente brinca com isso, só que no processo de terapia em si, a gente se prepara para esses momentos de pausa. Então, para mim, essas 2 últimas semanas, preparar o paciente é um processo que acaba levando tempo. E como eu falei, eu também gosto de fazer uma retrospectiva terapêutica, que eu sento com cada um dos pacientes na última sessão do ano, onde a gente faz uma avaliação sobre o ano do paciente e principalmente sobre o processo de terapia. Entender o que ele já alcançou, coisas que a gente ainda precisa trabalhar com mais afinco, quais foram os progressos, quais são as dificuldades que ainda estão presentes, o que a gente ainda vai ter que trabalhar muito juntos e a gente vai conseguir alcançar esses objetivos ao longo do tempo. E essas sessões de retrospectiva, elas acabam mexendo muito com as emoções, tanto dos pacientes, né, quando a gente ainda entende que tem desafios para superar, ou quando a gente olha para tudo que aconteceu e, nossa, olha o tanto que a gente conseguiu alcançar. É emocionalmente impactante para o paciente, mas também para o terapeuta. Eu fico muito feliz e fico muito emocionada de ver o progresso, de entender como que a terapia ajudou aquela pessoa, no que eu posso melhorar também para ajudar aquele paciente. A última sessão de atendimento é uma sessão, uma semana toda muito intensa, mexe muito emocionalmente com a gente, e eu também tenho todo esse processo de preparação. Eu sei que esse tempo que eu tiro para organizar tudo isso, para preparar todas as sessões, acaba sendo muito importante para mim, para avaliar o que eu posso melhorar também no meu papel como psicóloga, mas também para o paciente, para ele poder enxergar progressos. Tem tanta gente que tem dificuldade em identificar o que já progrediu, que coisas que já alcançou, e até entender como que ele ainda pode melhorar e trilhar um pouquinho das metas para o próximo ano também. Por tudo isso, esse mês de dezembro acaba sendo muito corrido. Então, acho que é uma soma de várias coisas que aconteceram para que eu não tivesse tempo suficiente para poder criar novos vídeos e conteúdos para cá. Mas consegui tirar esse tempo hoje e esse vai até ser um vídeo um pouco diferente, porque eu quero falar um pouco sobre esse momento de final de ano, especialmente o Natal, e a relação que eu tenho com essa data e tradições que eu acabei criando para fazer desse um momento melhor para mim. Como eu falei para vocês, acho que o Natal, esse período de festas de final de ano, pode não ser o melhor momento para todo mundo, né? Acho que para mim também o Natal, ele começou a ganhar um significado especial quando eu já era adulta, porque na infância a gente não tinha o Natal dos sonhos, eu não tinha o Natal que eu sempre quis.
E eu e as minhas irmãs, a gente acabou desenvolvendo esse amor recente pelo Natal quando a gente cresceu e quando a gente conseguiu criar as nossas próprias tradições, criar a nossa própria ceia, bater o pé e dizer como a gente queria que fosse esse momento de Natal. E acho que isso foi muito importante pra gente, só que agora o Natal pra mim, ele tem um sentido diferente. Eu gosto muito dessa data. Sei que é um momento que a gente vai estar junto, que a gente vai rir, que a gente vai encher a barriga de comida, a gente vai fazer tudo que a gente quer e acaba sendo um momento que a gente fica muito feliz e ansiosa de chegar, né? De poder trocar presentes, de poder comer bem, coisas que a gente não fazia quando a gente era criança. E eu sei que algumas tradições que a gente foi criando, ou talvez rotinas em relação ao final de ano, ajudaram muito em relação a isso. E aí esse vídeo é para compartilhar algumas dessas tradições, né? Algumas não. Uma dessas tradições, que no caso são os filmes e as séries de Natal. Aqui estão algumas sugestões que são do meu gosto pessoal. Se a gente tem um gosto parecido, quem sabe talvez você já até assistiu algum desses filmes, mas se não, fica aí dicas para você aproveitar esse clima de final de ano, ou até mesmo dia 25, quando chega aquele momento que tá todo mundo cansado, todo mundo fica ali sentado no sofá, a barriga cheia, depois da 20ª rabanada do dia, a gente coloca esse filminho de Natal e fica aquele momento perfeito. Então, esse vídeo ele é um pouquinho diferente e ele é temático, né? E até por falar nisso, calma aí. Nem sei se ficou legal. Mas, como é um vídeo temático, vou também entrar aqui no tema. Então, agora acho que eu tô pronta para te dar algumas dicas de filmes e séries que você pode assistir aí no seu Natal. Para assistir com a sua família, com amigos, sozinho, com quem você quiser. Nesse momento que você está buscando aí ter o Natal que faz sentido para você, independente de qualquer coisa. Ah, quero aproveitar esse momento, quero viver essa vibe. É para isso que é esse vídeo. Primeiro eu vou começar com as animações de Natal. Filmes que você vai ver com crianças, que também servem para adultos, para juntar a família. Então, essas animações são muito especiais porque elas acabam trazendo como tema alguns valores que são relacionados a esse momento de Natal. Todas essas que eu vou citar aqui estão disponíveis na Netflix. O primeiro filme, que para mim é uma das coisas mais fofas do mundo, se chama Aquele Natal. Esse filme eu vi meio sem pretensão e eu nem sabia que ele existia. Eu acabei descobrindo ele com uma página do Instagram que ela solta alguns trechos de frases de filmes. E eu vi uma frase de Natal, no período de Natal, e eu falei, nossa, que frase bonita. E aí vi que era do filme, falei, vou ver esse filme. Vi sem pretensão nenhuma e assim, é a coisa mais fofa do mundo. Esse filme, ele conta a história de uma cidadezinha que acaba passando por uma nevasca que transforma ali aquele momento de Natal. Então acontecem várias coisas, né, super divertidas, super surpreendentes que fazem a magia desse filme acontecer. O que eu acho muito delicado e importante nesse filme é que ele aborda as temáticas das relações. Fala sobre relações familiares, sobre amizade, sobre o cuidado com o outro, fala sobre relação entre irmãs. Então, eu achei um filme que me tocou muito também, até para essa parte da relação entre irmãs. Então, super fofo, super recomendo. Aquele Natal tá disponível na Netflix. Outra animação que também tá na Netflix, né? Já falei, todas as que eu vou citar estão na Netflix. Se chama Klaus. Esse filme, quando ele lançou na Netflix, ele teve assim um grande auge, porque também é um daqueles filmes que faz você refletir, pensar sobre os valores relacionados ao Natal também. Super recomendo para quem não viu, acho que vale muito a pena ver com crianças, ver com a família, com quem você quiser. Por último, de recomendação de Natal, também uma animação é o Grinch. Eu não sou muito fã do Grinch que live action, né, com o Jim Carrey. Eu acho que é um filme legal, que é um grande clássico de Natal, mas eu não sou muito fã, não. Eu assisti esse de animação no ano passado e eu achei ele mais fofinho, porque eu acho que o desenho deu uma equilibrada um pouquinho no tom, a meu ver. E como o Grinch é um clássico, acho que vale a pena. E se você assistir dublado na Netflix, quem faz a voz do Grinch é o Lázaro Ramos. Então, ainda tem esse plus se você quiser assistir em português, porque aí você vê uma voz conhecida. E eu achei o desenho mais fofinho, assim. É a mesma história do live action, mas não sei porquê. Eu gostei um pouco mais. Até mesmo da relação do Grinch com o cachorrinho que ele tem. Então, eu recomendo.
E eu sei que tem duas animações que são de Natal, nessa temática de Natal também. Mas eu confesso que eu nunca vi e eu vou tentar assistir esse Natal. Primeiro que eu acho que também já virou um clássico, que é o Expresso Polar. Eu nunca vi, gente. Eu sei que é uma história lá num trem, mas num expresso que vai para o Polo Norte, talvez, uma coisa assim. Mas eu vou colocar aqui para realmente ver. E o outro é O Estranho Mundo de Jack, que eu também nunca vi, né? Fala sobre o sequestro ali do Papai Noel. E é um clássico também de animações, acho que é do Tim Burton. Então, vou colocar aqui na lista para ver. Se você já viu, aproveita e conta aqui se realmente vale a pena, se tem a cara de Natal esses filmes mesmo. Saindo das animações, vamos agora para as comédias e os romances de Natal. E aqui eu separei os meus favoritos. Eu sei que tem vários, principalmente na Netflix saíram muitos e muitos filmes de Natal. E eu confesso que assim, tem uns da Netflix que talvez não precisava. Não sou muito fã, então eu coloquei aqui os que eu mais gostei. Ainda tem um ou outro ali que foi mais recente, que eu até gostei um pouquinho, mas acho que nem entrou aqui nessa lista. O primeiro é o Crônicas de Natal, que também está na Netflix. É um filme que é para assistir com a família também. E ele conta a história de dois irmãos que acabam tendo que ajudar o Papai Noel. Eu sei que tem o dois, mas eu só assisti o um. Então vou deixar aqui recomendado um, porque eu achei bem divertido, uma história bem legal. Aquela coisa bem mágica de fantasia, clima de Natal. O outro filme é o Tudo Bem no Natal que Vem, que também está na Netflix, e é um filme brasileiro com Leandro Hassum. Também é um filme bem família, que realmente faz. É divertido, porque tem o Leandro Hassum, e faz você refletir também um pouco sobre o tempo, né? E sobre as relações, como é importante a gente estar presente nas coisas que a gente está vivendo no momento. Então, super legal, recomendo demais. O próximo filme é o Noelle, e esse não está na Netflix, está na Disney Plus. É muito divertido. Ele tem a Anna Kendrick, fãs de Crepúsculo vão gostar desse filme, e vocês conhecem ela também. É um filme muito engraçado, super divertido, acho que vale muito a pena. O próximo filme se chama Alguém Avisa, e fãs de Crepúsculo de novo sendo agraciados aqui com a presença de Kristen Stewart. Esse filme conta a história de duas meninas que são um casal. Então a Kristen Stewart, ela quer pedir a mão da namorada dela em casamento no Natal, e aí ela resolve fazer isso no momento que elas vão para casa da família da namorada. Só que quando ela chega lá, ela acaba descobrindo que a namorada na verdade não contou para a família que elas estão namorando, e ela tem uma família muito conservadora. Então ela acaba sendo forçada ali pela namorada a esconder que elas são um casal. Então é um filme que vira uma grande confusão, mas eu achei ele muito fofinho e sai um pouquinho do roteiro dos outros filmes de romance de Natal que tem por aí. Esse está disponível na Prime Video. Outro filme que também está na Prime Video se chama No Seu Natal ou No Meu. É uma comédiazinha de Natal que conta a história de dois namorados que no Natal eles têm que separar porque cada um vai para sua própria família comemorar. Só que os dois resolvem fazer uma surpresa um pro outro. E aí o menino acaba indo para casa da menina e a menina acaba indo para casa do menino e eles acabam ficando separados no Natal e tendo que conhecer a família de cada um pela primeira vez de uma forma super inusitada. Também é uma história de Natal bem bobinha, mas que foge um pouquinho do óbvio. E ele tem uma sequência também que também está disponível ali na Prime Video. Acho que vale super a pena, é bem divertido também. Agora, vamos para os clássicos de Natal. Aquele filme que você vai assistir dia 25, aquela cena, né? Todo mundo sentado ali no sofá, cheio de panetone, cheio de rabanada, depois de ter comido a ceia no almoço, no jantar de novo, você vai colocar esse filme e você sabe, é Natal. Esse filme já está passando, então é Natal. O primeiro deles, que é um que eu amo demais, se chama O Amor Não Tira Férias, que é uma história de duas moças que elas estão desesperançosas em relação ao amor e elas resolvem fazer uma mudança na vida, trocando de lugar uma com a outra. Uma mora nos Estados Unidos, a outra mora na Inglaterra, elas acabam fazendo uma troca de casas e redescobrem o amor nessa nova situação. É um clássico, todo Natal eu acabo vendo esse filme, então você coloca esse filme, você sabe que é Natal, porque tem todo aquele clima ali de Natal. Então vale muito a pena ver. O filme, outro clichêzaço de Natal, de romance, Enquanto Você Dormia. Esse filme é um clássico e é muito divertido. Uma história de romance
de uma moça que ela finge que tinha um relacionamento com um rapaz que acaba caindo nos trilhos do metrô e a família acha que eles eram um casal e ela não tem coragem de desmentir. Então é uma história muito divertida com a Sandra Bullock e acho que vale muito a pena, é um clichêzaço de Natal. Não deixe de colocar aí na sua lista para você assistir também. Óbvio, não podia faltar Esqueceram de Mim. 1 e 2. O filme que é a cara do Natal, a definição do Natal. Acho que todo mundo já viu esse filme no Natal. E eu amo demais. Todo Natal a gente tem que assistir esse filme. Mesmo que seja só para deixar passando ali. Então, assim, é um clichê que não sai de moda, que sempre vale a pena você colocar. E falando em romance de Natal, a gente tem o Simplesmente Amor, que são várias histórias em um filme só. Eu acho que é um filme clássico, assim, de Natal, de romance, ainda que eu não ache ele um dos melhores filmes de romance de Natal, não. Mas acaba volta e meia passando aí na sua TV, quando você tá no período de Natal. Tem Rodrigo Santoro, então, assim, vibes Brasil ali nesse filme. E tem uma parte ou outra ali do filme que é um clássico, né? Que sempre você vai ver aí alguma frase, alguma cena pelas redes sociais da vida. Então acho que vale a pena colocar aqui na lista, ainda que não seja o meu super, ultra, mega favorito. E por último tem um filme que ele é um clássico para a minha família, porque todo Natal a gente acaba revendo. E a minha mãe ama esse filme. Ela fica dizendo que é o filme do gelinho. Mas, na verdade, o nome do filme é Um Natal Muito, Muito Louco, que conta a história de um casal que, por conta da filha viajar, eles decidem que eles não vão comemorar o Natal fazendo uma grande ceia, fazendo tudo ali que a cidadezinha, a ruazinha deles fazem, porque eles querem fazer um cruzeiro no meio do Natal. Então, quando eles tomam essa decisão de não comemorar o Natal, isso pega todo mundo de surpresa, acaba virando uma grande confusão, porque nos 45 do segundo tempo, a filha decide passar o Natal em casa e os pais ficam loucos ali porque eles não tinham nada preparados. Esse filme é uma tradição para minha família, porque minha mãe gosta muito, então a gente acaba entrando na onda e querendo sempre assistir todo Natal, e a gente chama do filme do gelinho. Mas é um Natal muito, muito louco. Tem algumas risadas garantidas assistindo esse filme, e pra gente é uma grande tradição. Todo ano a gente vai ver pra ver minha mãe morrendo de gargalhar desse filme. Saindo dos filmes, vamos para as séries. Eu separei aqui 3 séries que estão disponíveis na Netflix que tem essa temática de Natal e que eu gostei muito das 3. A primeira delas é Dash e Lily, que conta a história de um menino e uma menina que eles começam a conversar através de um caderno, onde eles vão propondo desafios um para o outro. Através dessas conversas no caderno, eles acabam se conhecendo e gostando um do outro. É uma série bem rapidinha, acho que vale super a pena. Tem aquela vibe bem comédia romântica bobinha, mas que assim, clima de Natal, você gosta de série de romance? Acho que vale a pena você assistir também. As outras 2 séries, eu preciso confessar para vocês que elas têm a mesma história, só que elas foram feitas em países diferentes. Eu não sei, eu não cheguei a pesquisar a fundo se esse foi um objetivo ou se aconteceu ao acaso. Acho que não, né? Bom, a primeira se chama Um Namorado de Natal e é uma série norueguesa. E ela conta a história de uma moça que ela não gosta do Natal porque a família dela fica cobrando sempre que ela tá solteira no momento de Natal e ela já tem ali, acho que é 30 anos, 30 e poucos anos, e ela resolve tentar encontrar um namorado para levar pro Natal da família e a família parar de pegar no pé dela. A série é bem divertida e o que eu achei legal é que ela é em norueguês, então você acaba aprendendo ali um novo idioma, eu acho que aprende um pouquinho também sobre a cultura daquele país, sobre como que é o Natal, como que eles comemoram. Eu até aprendi a falar Feliz Natal, que era Good Yule, Good Yule. Eu acho que era isso, né, gente? Mas assim, eu gostei da história. Tinha 2 temporadas, mas eu vi que vai sair agora a terceira temporada. Eu nem sei como vai ser, porque a segunda tinha terminado bem fechadinha. Depois que eu assisti essa série, no ano passado, eu assisti a outra. E é a mesmíssima história. Só que essa se chama Eu Odeio Natal e é uma série italiana. Eu tava na minha vibe estudar italiano, então aquela série caiu como uma luva, porque eu fiquei treinando algumas coisas, aprendi outras palavras em italiano também. Aprendi também sobre a cultura, né, como que o Natal é comemorado ali na Itália.
E é essa mesma história. Apesar de serem as mesmas histórias, são diferentes, assim, as atuações, óbvio, a linguagem. Então, acho que vale a pena ver as duas. Talvez você vê uma nesse Natal, outra mais pra frente, mas não deixe de ver, porque são duas séries super legais e eu acho que é bacana a gente sair um pouquinho desse centro de só ver filme americana ou só ver filme brasileiro, de conhecer um pouquinho sobre outras opções de nacionalidades, né, de séries. São essas duas bem bacanas. Ainda falando sobre séries, uma coisa que é muito legal de você fazer é assistir os episódios de Natal das suas séries favoritas. Algumas séries, elas têm episódios de Natal que são clássicos também. Por exemplo, episódio de Natal de The Office, assim, colocou gargalhada garantida. O primeiro episódio de Natal da segunda ou da terceira temporada, acho que é da segunda, que o Michael compra o iPod ali no sorteio de Amigo Oculto, que era tipo R$ 20 deveria ser, e ele compra um iPod, gente. Esse episódio é divertidíssimo, a gente sempre coloca no Natal. Tem também o episódio que ele entra em conflito ali com a Phyllis, porque ele quer ser o Papai Noel, ele acaba causando uma grande confusão. Eu adoro reassistir esse episódio e também ver os erros de gravação, porque parece que foi super difícil gravar esse episódio, porque ninguém conseguia parar de rir. Você vai assistir esse episódio de novo, você vai ver que todos os atores estavam rindo horrores, principalmente naquela cena em que o Kevin senta no colo do Michael. Então, assim, esse episódio, você nunca viu The Office, você tinha que ver. E se você já viu, é sua obrigação quase reassistir os episódios de Natal quando chega o período de Natal. Inclusive, ontem mesmo a gente estava assistindo o Benihana Christmas, que assim, não tem como não rir, gente. Essa série perfeita. Outra série que tem muitos episódios de Natal é Friends. Então, chega ali naquele momento de Natal, você coloca o episódio de Friends de Natal que você vai rir pra caramba. Tem alguns clássicos, porque na verdade acho que tem uma mistura ali, né? Tem episódios de Ação de Graças, de Natal e de Ano Novo. Acho que se você assistir todo esse combo ali no final do ano, super garantido. Outra série que eu sou apaixonada, é realmente uma das minhas séries favoritas, é Glee. E eles têm vários episódios de Natal. E uma coisa que me conecta muito aos episódios de Natal de Glee não é só por ser o episódio de Natal, mas por conta das músicas natalinas de Glee. Eu fiquei apaixonada por músicas de Natal por conta da série. Então, eu até comprei na época o CD, pra você ver como eu sou velha. Eu comprei o CD de Natal de Glee e desde sempre, quando passou ali do dia 20 de novembro, que assim, eu entendo que passou meu aniversário, já tá na hora de me preparar pro Natal. Então, depois ali daquela semana do dia 20, já começa a colocar a decoração e boto a minha playlist, que tem várias músicas de Glee de Natal. Acho que até por isso Glee sempre sai no meu Rapid do Spotify, porque eu sempre escuto Glee no Natal e sempre escuto playlists pop de Natal. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acho que tentei mesclar um pouquinho aqui animações, comédias e romances e os clássicos de Natal, além de séries, né? Tudo isso para você que quer entrar no clima de Natal, que gosta dessa vibe de final de ano, tá procurando alguma coisa, às vezes fica sem muita coisa para fazer, ou ai, não gosto de ficar pensando o que eu vou assistir. Se a gente tem um gosto parecido, talvez você vai gostar disso. Se você gosta da vibe de Natal também, esse é um vídeo para você. Agora sim, você não gosta tanto assim de Natal, talvez esse não seja um momento tão especial para você, tudo bem. Não existe uma regra, não tem que estar todo mundo feliz só porque é final de ano, só porque é Natal. Se sinta acolhido e validado com o que você está sentindo, com as experiências de Natal que você tem. Saiba que a sua saúde mental, ela precisa de cuidado o ano inteiro. Se você está no processo de psicoterapia, não deixe de conversar com o profissional que te atende, se você está precisando de mais suporte, de mais ajuda nesse momento. A gente está aqui para te ajudar. Espero ter conseguido passar boas dicas para quem gosta de Natal e que você que não gosta se sinta acolhido ainda assim e entenda que está tudo bem. Se você quer conhecer mais sobre o meu trabalho, você pode me encontrar nas redes sociais, no TikTok e no Instagram, como @amarcelapsi. Por lá você também conhece um pouco mais sobre o meu trabalho, como agendar a sessão de terapia. Ainda que eu vá sair de férias no final do ano, em janeiro eu retorno com os atendimentos, com todos os contatos. Então, fica à vontade lá para conhecer, para mandar sua mensagem, tirar qualquer dúvida que você tenha. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.